Quem nunca, né? Preso no trânsito, olhando para o relógio e pensando, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Pois é, se essa frustração soa familiar, essa análise vai direto ao ponto. A gente vai mergulhar nos dados e nas ideias que explicam por que as nossas cidades estão paradas e, mais importante, explorar as soluções que podem botar a gente em movimento de novo. E, para começar, vamos direto para esse dado que é, no mínimo, um paradoxo. Pensa só, numa cidade como São Paulo, 90% do espaço das ruas é dedicado aos carros. Mas esses carros transportam menos de 1/3 das pessoas. Essa desproporção, sabe, entre o espaço que a gente dá para os carros e o serviço que eles realmente prestam para a população, é aqui que mora a raiz de muito problema de mobilidade. E esse gráfico aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, uma barra gigante, representando o espaço enorme dedicado aos carros. Do outro, uma barra bem menor, mostrando as pessoas que eles de fato transportam. Essa diferença brutal não é só uma estatística num papel. É o motivo pelo qual o nosso transporte vive sob pressão. É um uso muito, mas muito ineficiente do nosso espaço. E o resultado? Aquele congestionamento que todo mundo conhece e detesta. Isso nos leva direto para a nossa primeira parte. O congestionamento não é só uma questão de, tem carro demais. Na verdade, ele é um sintoma. Um sintoma de um problema bem mais fundo, que foi construído ao longo de décadas, com base em como a gente desenhou e deu prioridade ao espaço nas nossas cidades. Os especialistas em urbanismo gostam de usar uma analogia que é perfeita. O trânsito é como uma febre. A febre por si só não é a doença, certo? Ela é um sinal de que algo no corpo não vai bem. O trânsito é a mesma coisa. Ele é o sinal de alerta para problemas gigantes no nosso planeamento urbano, como a expansão descontrolada das cidades e a falta de outras opções de transporte que sejam de verdade viáveis. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? A nossa próxima sessão vai investigar justamente isso, as duas grandes forças por trás das cidades focadas nos carros. De um lado, uma preferência cultural muito forte. Do outro, o jeito como o dinheiro público acaba reforçando essa mesma preferência. Primeiro, vamos falar do fator cultural. Uma pesquisa recente da EY mostrou algo bem marcante. 88% dos brasileiros preferem usar o próprio carro no dia a dia. Esse número é maior que a média global, que já é alta, de 80%. Essa vontade de ter a conveniência, talvez o status, a autonomia que o carro dá, é um motor poderosíssimo de comportamento. E essa preferência cultural aparece, claro, nos orçamentos públicos. Olha só, entre 2018 e 2023, mais da metade de todo o investimento de capital, o CAPEX, que é o dinheiro grosso para obras, foi para a infraestrutura de ruas e estradas. Ou seja, a gente está usando o dinheiro público para construir exatamente o mundo que essa cultura do carro pede. E isso acaba reforçando um ciclo de dependência do automóvel que é difícil de quebrar. E o resultado de tudo isso? A tal da expansão urbana. A gente foi empurrando as moradias para cada vez mais longe dos centros económicos. Isso tornou os deslocamentos longos uma obrigação diária para muita gente. E nesse modelo de cidade espalhada de baixa densidade, o transporte público fica caro, ineficiente, e o carro acaba virando quase a única opção viável para milhões de pessoas. Mas olha, não precisa ser sempre assim. Existe um caminho, um plano bem claro que os urbanistas usam para repensar a mobilidade. É uma estratégia conhecida como evitar, mudar e melhorar. A lógica é bem simples e poderosa. Primeiro, evitar. Criar bairros onde tudo é mais perto, onde se possa morar, trabalhar e ter serviços sem precisar de grandes deslocamentos. Segundo, mudar. Incentivar ativamente a troca do carro pelo ônibus, pelo trem, pela bicicleta. E terceiro, melhorar. Pegar os sistemas que a gente já tem e torná-los mais eficientes, mais confiáveis e, por que não, mais agradáveis de usar. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos dar um pulo em Singapura. Eles são um exemplo mundial de como aplicar esse princípio da mudança com um sucesso impressionante. As metas de Singapura são, sinceramente, de cair o queixo. O plano deles não é só construir mais transporte público, é redesenhar a cidade inteira em torno dele e, ao mesmo tempo, desincentivar o uso do carro. Eles estão literalmente pegando ruas de volta para transformar em parques, em ciclovias. É a prova de que, com vontade política, dá sim para remodelar uma metrópole. Agora vamos falar um pouco da tecnologia e como ela pode ajudar. Porque mesmo com um sistema de transporte público excelente, sempre existe um desafio.
O famoso problema da última milha, sabe? Aquela distância final entre a estação e o seu destino. E aí entra uma pergunta que todo mundo se faz no dia a dia. O que fazer com aquelas viagens curtinhas? A ida ao mercado, o trajeto da estação de trem até o escritório. Esses pequenos percursos somados são muitos e muitas vezes acabam sendo feitos de carro só por falta de uma opção melhor. E o dado curioso é que a maioria dos nossos deslocamentos diários é, na verdade, bem curta. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a viagem média é de apenas 5,3 quilômetros. Isso está totalmente dentro do alcance de alternativas ao carro tradicional. E é exatamente aí que entra a micromobilidade. Veículos como esse pequeno carro elétrico são feitos sob medida para o ambiente da cidade. São ágeis, ocupam menos espaço e são perfeitos para essas viagens curtas e frequentes que fazem parte da nossa rotina. Claro, não é uma solução mágica, né? Tem os dois lados da moeda. Os benefícios são óbvios, são mais ecológicos, ajudam a diminuir o trânsito, são mais baratos de manter, mas os desafios também são reais. A autonomia limitada, a necessidade de mais pontos de recarga, o custo para comprar um. Equilibrar esses prós e contras é o grande desafio para que eles se popularizem. O que nos leva àquela pergunta de 1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares. Como é que a gente paga por essa nova visão de transporte urbano? Quem financia essa transformação? Esses dados do Banco Mundial mostram uma virada de chave gigantesca. Depois da pandemia, o subsídio público para os ônibus disparou. Olha o caso do Rio de Janeiro. As despesas operacionais, o custo do dia a dia para manter os ônibus rodando, pularam de 0 para mais de 65% do orçamento de transporte. É uma mudança fiscal enorme, que mostra que o modelo antigo está sob uma pressão gigantesca. E isso deixa bem claro uma verdade um pouco dura. Aquele modelo de financiar o transporte público só com o dinheiro da passagem dos passageiros, ele simplesmente não se sustenta mais. Com menos gente andando e os custos aumentando, as cidades precisam urgentemente encontrar novas fontes de receita para esses serviços que são essenciais. A boa notícia é que já existem ideias bem inovadoras na mesa. Em vez de depender só da tarifa, as cidades estão olhando para coisas como pedágio urbano, que cobra de quem entra de carro em áreas muito movimentadas, taxas sobre estacionamento ou taxas baseadas na poluição que o carro emite. Essas ideias não só geram dinheiro, como também desincentivam o uso ineficiente do carro. Bogotá, na Colômbia, tem um exemplo ótimo disso. O programa Pico e Placa Solidário permite que motoristas paguem uma taxa para escapar das restrições de trânsito nos horários de pico. E para onde vai esse dinheiro? Direto para o financiamento do transporte público da cidade. É um ciclo virtuoso. O comportamento que gera o problema ajuda a financiar a solução. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Por muito tempo, a gente partiu do princípio que usar as ruas da cidade de carro devia ser de graça. Mas, se a gente parar para pensar no congestionamento, na poluição, no custo gigantesco para manter toda essa infraestrutura, talvez seja a hora de questionar essa ideia. Qual é o custo real de uma viagem gratuita de carro? Fica aí a reflexão.